Bora pra cozinha? Porque é uma tradição deste programa, desta emissora, o Papo na Cozinha. Seja muito bem-vindo. Muito simpático você, viu? Muito obrigado. Tem cara de quem trabalha com massa, quem faz pão, sabe? Pão, pizza. Pão, pizza também? Também. Chama tortano. Tortano. Tortano é Mas tem cara de pão. É um pão. É um pão. É um pão. A gente brinca que o tortano, ele acaba tendo Da Itália, ele é mais comercializado com calabresa. É muito vendido aqui em São Paulo, muito comercializado aqui em São Paulo. Então, começaram variações. Então, uma delas é essa de escarola com bacon. Então, a gente fala que é escarola com bacon enrolada num pão, né? Mais recheio do que pão. Ah, mais recheio do que pão. Lembra também um panetone, pelo formato assim, né, Norberto? Lembra. Ele é enroladinho, vai fazendo camadas, fica bem bonito. E assado no forno de casa, seja elétrico ou a gás, vai ficar assim? Vai ficar desse jeito. Esse você fez num forno... Forno convencional. Ah, arrasou. O único segredo desse pão é que ele precisa pelo menos 50 minutos de forno, coberto com alumínio ou aqueles saquinhos de assar, porque como ele é grande e denso, ele tende a ficar cru no meio. Então você deixa 50 minutos, depois você deixa mais uns 10 minutinhos para ele dourar. Ele fica exatamente desse jeito. Tem seus truques. Simplesinho. Mas ele vai ensinar pra gente. É tortano, da escarola com bacon, Norberto Carone. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para a massa, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 300 gramas de água, 5 gramas de fermento biológico seco, 15 gramas de sal e 12 gramas e meia de azeite. Para o recheio, 2 maços de escarola, 100 gramas de bacon em cubos, 100 gramas de mussarela, pode ser ralada, pode ser fatiada, 100 gramas de queijo parmesão ralado e azeite. Ô Norberto, para facilitar a vida, 12 gramas e meia de azeite equivalem mais ou menos a quanto? Equivale mais ou menos uma 2 colheres de azeite. Colher de sopa? Exato. Como a gente está discutindo, atualmente a panificação ela mudou um pouco o foco, né? Então, hoje a gente está tentando algo mais preciso. Como a confeitaria? Como a confeitaria. Ah, que legal. A balancinha é baratinha. É fácil de usar. A dona de casa ou quem vai manipular evita desperdício, evita erro, porque erra aqui, aí complementa aqui, errou o ponto, complementa, fica outra aí no coisa. final muda. Então, eu disponibilizo depois do Instagram a conversão para xícara para quem ainda prefere esse método. Mas vale a pena investir numa balancinha. Eu vim observando e agora você matou a charada. Então, a panificação também está aderindo para medidas precisas. Sim. Eu vim anotando aqui. É que o pessoal de casa, eu também, custa R$30 uma balancinha, não é? Mais ou menos. Até menos. Vale super a pena. Mas quem não tem, pronto, vai na colher. Vai na colherzinha e lá no Instagram depois eu vou deixar a conversão. Perfeito. Perfeito? Bora começar, amigo? Bora começar. Então, Gina, vamos começar primeiro com a massa, tá? O tortano, ele tem um diferencial, como você falou, o segredinho, o tortano ele precisa descansar. Então, depois da massa feita, ele precisa descansar de 30 a 1 hora, porque quanto mais macia a massa, mais fácil a gente consegue abrir lá no rolo. Então, a gente vai começar com a massa, ela descansa um pouquinho, a gente prepara. Outra. Vou pedir a ajuda da Sandrinha aqui. Ei, Sandrinha. Boa tarde. Obrigado, Sandrinha. Tá na hora de você cozinhar pra gente também, hein, Sandrinha? Qualquer dia desse. Escolhe qualquer que você quiser. Ó, tá bom, obrigado. uma ressalva, aqui no caso, eu estou usando 15 gramas de fermento fresco. Então, aquela conversão de 1 para 3, tá? 1 para fresco, 1 para seco, 3 para fresco. Então, aqui não tem segredo. A gente vai fazer os secos. Fermento e farinha. Fermento, farinha. A gente dá aquela homogeneizadinha. Vou lavar as mãos, fica à vontade, Muito Norberto. obrigado. O sal. Bonito, né? Não tem problema que essa quantidade de sal em relação ao fermento, ela não afeta. Ela até ajuda no controle do processo de fermentação. E a água sempre aos poucos. A gente pede para colocar aos poucos porque a gente não sabe qual farinha o pessoal vai estar usando em casa. Então, viu o Norberto lá falando, conversando com a Regina, coloquei toda a água, minha massa desandou. Então, vai colocando devagarzinho, vai sentindo o ponto dela na mão, hein? Temperatura ambiente da água. Temperatura ambiente. A gente quer que ela só descolhe aqui do nosso bolzinho. A gente vai lá incorporando. Varia a qualidade, varia o preço da farinha, né, Norberto? Varia. Como Você tem farinha hoje das mais baratinhas em torno de R$4, a farinhas de R$35 o quilo.
São as As importadas? italianas. Isso, as italianas. Vale investir? Depende. Depende do que você for fazer, vai. Se Vale. puder repassar esse custo, vale. Vale. Hoje, como a gente está comentando, você tem essa variedade de farinha, você tem uma variedade de público, tá? Esse pão ele é bem procurado, então quanto melhor ingrediente você estiver trabalhando, e se você conseguir, né, repassar esse custo, vale muito a pena. Mas vale a pena pelo sabor, pelo sabor? Pelo sabor. Ah. Como o tortano, ele é um pãozinho que conforme você for fazendo, você vai pegando mais o jeitinho dele, deixando ele descansar mais. As farinhas convencionais, elas não seguram tanto esse tempo de fermentação e maturação. Então, uma farinha de melhor qualidade, ela sustenta mais. Muito obrigado, meu amor. É o que você falou, tem público para tudo, né? Tem. Dá para fazer com a farinha mais baratinha? Claro. Dá para fazer. Vai Fica ficar gostoso? Demais. Essa você fez com a mais em conta? Essa eu fiz com a farinha comercial. Tá lindo. E o gostoso do tortano é que ele é um pão para família, né? A gente faz uma versão dele de 1 kg, 1,3 kg, né? Na Itália, quando tem as festas, eles levam de 3,5 kg, 4 kg, trazem o tortano no lombo. Que legal. Quando que eu sei que é hora de colocar o azeite? Quando você terminou de incorporar a água, você vai incorporando o azeite devagarzinho, vê o ponto, porque lembra, são 2 líquidos. Então se a gente coloca toda a água e a farinha já dá no ponto, a gente não consegue colocar o azeite. Então a gente coloca um pouquinho, dá uma... Então ainda não deu ponto, Não, talvez tenha que colocar... Não. Colocar mais um pouquinho. Tá. Ela fica bem lisinha. Os pães da mesa você que fez? Foi. Tudo bonito. Muito obrigado. Um pouquinho aqui. E aí a gente vai pra bancada. Vai lá aqui na bancada. Obrigado. A jarrinha tá incomodando, Traquinas? Deixa eu tirar ela aqui pra não atrapalhar. É. Aqui. A gente vai sovar. Regina, dá pra fazer na planetária. Ah, não quero sovar, não tenho espaço para sovar, não gosto de bagunça. Planetária, descolou do gancho. Tá pronto. Do gancho não, perdão. Da borda, tá pronto. Só deixar ela descansar. Mas normalmente quem gosta de trabalhar com massa... Mão. Gosta de fazer o que você tá fazendo. Ah, desestressa. É aquela conexão que você tem com a sua massa. Você vai se relacionando com a massa. Exato. E um ponto importante, você pega o tato. Você pega o tato da farinha que você está acostumado a trabalhar, você pega o tato do preparo. Então, às vezes você muda a farinha, você sente a diferença, você às vezes muda o lote da mesma farinha que você está acostumado a usar, você sente a diferença. Isso só a mão dá. Eu falo para os alunos, né? A gente pode ter o equipamento, a gente pode ter maceira, a gente pode ter planetária, mas se a gente não tiver o tato da mão, não adianta você conseguir... Você não consegue detectar nenhum problema na sua massa, na sua receita. Então, mão sempre. Aí é o ponto clássico. O clássico. Essa não é uma massa muito hidratada, tá? Então, ela ficando lisinha, não grudando mais, ela já tá pronta. O que a gente vai fazer com essa massa? Dá uma bolhadinha nela, coloca num bol e ela vai descansar coberta por 30, 40 minutos. Para descansar bem. Aí a Sandrinha já me ajudando, me trazendo uma massinha descansada. De 30 a 40. Se puder deixar 40, melhor, pelo que eu entendi. Sim. Tá. Com essa quantidade de fermento, 40 minutos é suficiente. Então, olha como é que ela fica. Obrigado, Sandrinha. Ó, se for olhar, ó. Olha. Então foi feito o mesmo processo. A gente sovou, deixou descansar. Tá. Aqui ela tá com 40 minutos de sova. Então o que a gente vai fazer com essa massa aqui? Sandrinha, passa uma faquinha pra mim, por favor. Com essa quantidade eu faço um Faz tortano... um desse. Tá. Vai dar um tortano desse, ele rende em torno de 1,2 kg, 1,3 kg. Então a gente corta a nossa massinha aqui no meio. Muito obrigado.
no olhômetro mesmo. E aí vem a parte gostosa. O rolo. Ah, tá aqui. A gente vai Rolo. abrir a nossa massinha. O ideal é que ela tenha em torno de 50 por 50, mas varia com a forma. A gente está usando aqui uma forminha redonda de 24, 25 de diâmetro, centímetros de diâmetro. Então, se você conseguir abrir uma camada que dê pra gente fazer a circunferência, melhor. Se sobrar um pouquinho também, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Gato. E o custo-benefício parece ser muito bom, né? Bom, Pro Faça e Venda. sim. Você consegue ter um lucro bem bacana. Que é uma receita diferenciada, né? Não é um pão recheado, é diferente. Bom, esse pão, para Mais você ter uma recheio. ideia, o pessoal chama ele que é o pão da pizzaria. Que tem muitas pizzarias agora de São é Paulo. mesmo que você tem. compra a pizza e eles te mandam Eu vou mandar, o vou pão. virar. Só que eles mandam Ó. pão de calabresa. É verdade. E aí o pessoal pede, né? Porque Gosta? não são todas as pizzarias que oferecem isso. Aí a pessoa fala, eu queria aquele pão. Aí a gente começou a fazer. Aí esse pão você tem a versão de escarola, você tem a versão clássica de calabresa. Calabresa. Mortadela fica excelente. Você faz quantos, em média? Eu faço pelo menos 1 ou 2 por semana. Porque assim, Rei, a pessoa vai na casa de um parente. Não precisa ficar levando muita coisa. Ela leva um tortão desse. Exatamente. 1,3 kg, pronto. Já fiz minha parte. Trouxe lá. E mesmo para servir, você deixa na mesa. Sim, não tem hora. A pessoa vai beliscando, Isso. vai comendo. Aí. Pronto. Então. Aí, Rei, o que acontece agora nesse passo aqui? A gente vai usar a escarola, tá? Então eu trouxe aqui para demonstrar o bacon, mas eu já trouxe ela já refogadinha, pronta para usar na receita. Aí refoga normal, com o bacon Refoga já. normal e aí tem a variação dos temperos. Às vezes a dona de casa quer usar alho, cebola, ela coloca. Aí eu quero colocar uma pimentinha, ela coloca. Tá. Aqui eu fiz o básico. refogado básico. Azeite, um pouquinho de sal, o bacon, murchou. Pronto. Tem que deixar ela esfriar Sim. e tem que deixar ela secar bem. Porque Eu senão já ela tinha notado que interfere. aqui ela já tá bem seca. Ela tá seca, Mais cru, sequinha. mas ela tem que secar aqui. Ó. Parece que você... Ela tem que ficar bem sequinha assim, ó. Ó, mostra pra aquela câmera, fazendo um favor, Norberto. Eu levo. Porque aqui, se ó. ela for úmida pro pão, Ah, vai molhar toda a massa. molha a massa e rasga a massa. Tá. Então deixa secar bem. É um Deixa refogado secar que bem. tem que secar bem. Isso. Então a gente vai pegar aqui a nossa primeira massinha aqui. Aí vem a parte que a gente chora, né? Um pouquinho de... A escarola com queijo. Um pouquinho de parmesão para dar o sabor. Parmesão também de boa qualidade, faz muita diferença. Porque não vai muito, né? Não é vai pouquinho. muito. Não vai muito. É opcional. Eu queria fazer esse pão, mas eu não, né, não dá para pôr parmesão. Não tem problema. Vai só na mussarela. Vai só na mussarela. Gosto de bastante mussarela? Coloque bastante. Gosto de pouco? Não tem problema. Então, você já falou que mortadela fica uma delícia, calabresa, escarola. Calabresa, escarola. Escarola com queijo. Você pode usar o que você quiser de recheio, desde que não seja um recheio muito Líquido. úmido. Ou que solte muita água. Tá. Nossa, sequíssima a escarola. Olha lá. A gente vai colocando ela aqui. Vamos espalhando. E sem miséria. E sem miséria, eu tô vendo. Ainda mais se você for vender. É. Propaganda é uma do negócio. E quando a gente olha o recheio, ele já pronto, o recheio salta aos olhos. Salta. Um cheiro, É. a gente coloca. Bastante. Aceita também recheio doce? Aceita. Eu sugeri essa semana um recheio semelhante ao cinnamon, porque você tem essa base. Ah, uma vai ser um base- cinnamon gigante. Sim. Você pode colocar goiabada com Tá. queijo, pedacinhos de queijo aqui, em vez de você colocar mussarela, você põe o Pedaços. queijo em cubinhos, você pode pôr goiabada, fica bem gostoso. Tem truque pra enrolar? Não,
Não tem não. Enrolar Ó, bem Norberto. simplesinho. Aqui, ó. A gente traz ele pra cá e a gente vai enrolando. Ele é um pão rústico, Rê. Ele não é um pão que requer aquele cuidado, dobra, Sei. todo aquele cuidado que a gente tem para ter um pão estilo aquele, né? Então, ele é um pão que ele aceita um processo bem rústico. Então, é na mão mesmo. É, mas não tem segredo. Mas tem sim, meu amigo. É porque você tá acostumado. Cada Não. vez que ele faz uma dobra, ele dá uma prensadinha. Ah, Faz uma sim. dobra, dá uma prensadinha. É, Boa. tô de olho, amigo. Ó, se ele quiser focar aqui, eu sempre deixo um dedinho Isso, olha lá. na massa. Joia. Deixa eu olhar junto com você aqui. Aí. Porque a gente usa esse dedinho aqui pra gente dar aquela selada. A gente não quer esse pão abrindo dentro da forma. Então, você enrola firminho. É, eu deixo ele bem justinho. Isso. Aí terminou, E mesmo as extremidades, ó, a tudo extremidade firminho. fica aberta. Por quê? A gente tenta unir uma com a outra. Fica mais bonito ainda. Essa daqui tá fechadinha. Mas essa aqui tá abertinha. Ah, tá bom. Aí a gente vem aqui e dá uma enroladinha nele aqui. Tá. Fizemos a primeiro Rolo. Primeiro rolo. Vamos pro segundo Nós rolo. vamos pro segundo rolo. O segundo rolo ele é importante, principalmente se a pessoa que vai fazer dentro de casa, ou o padeiro quer reproduzir essa receita, ele queira trançar, porque ele consegue fazer os desenhos. Ou se ele quiser colocar uma mescla de Recheios. recheio e ele não quer que esse recheio vaze para fora do pão. Então ele coloca, por exemplo, muito mais queijo no primeiro rocambole, no segundo ele coloca menos, porque a massa do segundo ela abraça e evita que esse recheio saia do pão. É, à medida que ele vai fazendo, a gente vai entendendo. Ah, mas a gente tenta fazer o mais simplesinho possível. Porque depois que a gente entende o princípio, aí a gente começa a se arriscar. Então, o segundo não abre igual o primeiro. Abre igualzinho porque a gente vai enrolar o primeiro e no segundo. Enrolar o primeiro e no segundo. E também não precisa ser exato. Tá. Fizemos aqui a mesma coisa. Azeite. Um pouquinho do azeite. É bem pouquinho mesmo, né? Só para dar aquele saborzinho e ajudar também a fechar a massa. Já que a gente não tá usando nada com muito líquido, Sim. Um pouquinho de parmesão faz opcional. um pouquinho de parmesão. Ah, eu gosto bastante. Eu também. Muito. Então somos dois. Eu também. Nada De sem... pouquinho. Nada de pouquinho. É ruim, né? Não, mas a gente dosa, Norberto. Excede não aqui. Esse é o meu problema. É porque você não tá na minha idade. Na minha idade, a médica fala: olha, tem que regular. Eu não Aí a gente gosto, não. extravasa aqui, economiza aqui, no final dá tudo certo. Como ela tá descansada, tá vendo que ela aceita Uhum. você esticar ela um pouquinho com a mão? Você dá uma ajeitadinha como para deixar ela o mais aberta o possível. E vamos lá de novo. Colocar. Gente, faz sujeira, viu? A gente faz, Pouquinho sujeira. faz sujeira. Não achei que é muito escandaloso de Não. sujeira, não. Porque não tem como a gente fazer pão se a gente não se sujar. Pra você ter uma ideia, eu dou aula de doma preto. Aí todo mundo dá risada. Fala, nossa, você tá aula de pão de preto. Eu falo, é bonito aquele contraste. O pessoal na minha casa que não gosta muito, né? Você dá aula em escola? Dou aula em escola. Que escola? Eu dou aula na Nova Gourmet em São Bernardo do Campo. Online ou presencial? Presencial. Dou aula particular. Ai, deve ser uma delícia fazer aula de panificação particular. Ah, é? Porque é um tempo só pra você. E assim, a gente conversa. Ai, calma, amigo. Ah, perdão. Perdão, eu que tô batendo papo. Então vai, abriu o segundo. Abrimos o segundo. Deixamos mais ou menos na mesma linha. A gente coloca o segundo. Ah, E a gente vem enrolando ele igualzinho a gente fez com o primeiro. jamais que eu tinha entendido que você ia fazer isso. Ai, perdão, a gente tá conversando aqui, a gente Não, se empolga. é que eu sou lenta Italiano mesmo. a gente se empolga, vai falando. Sou fala. lenta pra entender as coisas. Ah, você enrola o segundo no primeiro. Segundo no primeiro. Então, principalmente se eu já quis fazer desse jeito, apertando. Eu quis fazer desse jeito justamente por conta daquela questão do excesso do queijo, dependendo do que você vai colocar de recheio, tá? Então lembra, coloquei um recheio que vai me Escapar. drenar, vai escapar, usa o duplo rocambole para a massa de cima segurar de baixo. Vou fazer um recheio mais tranquilo, só calabresa e tal. Não precisa às vezes nem fazer rocambole, abre uma massa só e vem rolando, Perfeito. tá?
Aí enrolamos ela, hein? Dá aquela firmadinha pra gente, quando levantar o tortano, ele não abrir. Tô usando uma forminha de 24, untada. Pode ser de alumínio, tá? Essa aqui é uma descartável e até bom pra você servir. Já vai na forma. Já vem nessa forminha. Então a gente vem com o nosso tortaninho aqui, a gente coloca ele com todo amor e carinho aqui dentro. Você lembra que eu te falei da pontinha? Lembro. A gente busca a pontinha aqui, ó. Pera aí. Ah, lá. Ó na TV o que a gente tá Deixa eu assistindo. mudar aqui. Ó, isso. Tem uma coordenação aqui. E a gente une as pontinhas. Porque ela vai sumir. Vai subir. A gente une as pontinhas. Tá. E aí nós vamos, ó, dando aquela leve apertadinha. Pra homogeneizar. Pra fazer com que ele fique direitinho aqui dentro da forma. Tem que descansar de novo? Ele tem que descansar pelo menos mais meia horinha. Ele vai crescer, mas bem pouco. É só pra massa relaxar e ocupar todo o espaço aqui na forma e dar uma leve subida. Mesmo no primeiro crescimento, eu não achei que cresceu muito. Sabe aquela massa que dobra de tamanho? Porque Não a dobra. quantidade de fermento é baixa. É. Tá? Colocamos aqui. Vai ficar uma pontinha, às vezes ela fica meio baixinha, às vezes não, mas Tudo não bem. tem problema. A gente coloca um pouquinho mais de azeite por cima. Vamos lá, Econômico, meu né? azeite. E Queijo. mais parmesão. Não, esse parmesão em cima dá um efeito, hein? Tá. Aí E que aí, vai pronto. descansar. E agora ele descansa. Aí o que, que a gente já faz? Já descansa ele coberto. Então você pode usar ou papel alumínio, coloca aqui em cima, sela bem as pontinhas para ele não sair durante o assamento, ou usa... Obrigado, Sandrinha. Eu gosto muito de usar esses saquinhos de assar. Vou mostrar aqui para a câmera. Ó. Tá. Tá, são bem práticos e bem econômicos. Você abre o saquinho, coloca o tortano dentro. E aqui, te dá um nozinho. Pode colocar aqueles grampinhos do pão. Ou, dependendo como você vai colocar na sua forminha, você coloca ele aqui por baixo. A ideia é conter mesmo essa massa. O que vai acontecer aqui? Ela vai relaxar agora, ela vai descansar uns 30 minutos. Nesses 30 minutos você já pré-aquece o forno. Joia. 180 graus. Tá. Vamos colocar esse pão lá. O que vai acontecer? Nos primeiros 50 minutos, ele vai estufar e ele vai manter todo o vapor dele aqui dentro dessa... Ah, vai pro forno com o saquinho e tudo. com o saquinho e tudo. E quem não usa o saquinho, vai com alumínio. Vai com alumínio. Perfeito. A função do alumínio é criar aquela camada de ar entre a superfície e o topo do pão. Ele vai fazer com que esse pão entre em cozimento. Então, durante os 50 minutos, ele vai fazer aquele cozimento por igual. Vai deixar tudo bonitinho, não vai ficar nada cru. É diferente, né? E depois de 50 minutos a gente só tira a cobertura e deixa ele dourar. Tá. Temperatura do forno, Norberto? 180 graus. Então, Do começo ao pré-aquece, fim. Pré-aquece a 180, coloca o tortano, sempre coberto. sempre coberto. Passou 50 minutos, você tira ou o papel alumínio ou você tira o saquinho de assar. Pra dar esse efeito. Pra dar esse efeito, porque aí ele já tá assado. Ele só vai terminar de dourar. Tá. E aí, pode comer quente ou frio? Ai, quente deve ser uma delícia, Quente, hein? com azeite, Quente deve com ser uma mais delícia. queijo ou com antepasto. Tem algum lá? Tem. Aí, vamos lá. Obrigado, Saninha. A receita dá um desses. Acho que eu perguntei tudo, né, gente? Deixa eu pegar aqui. E quanto tempo dura, hein? Uns 2, 3 dias? Uns 2, 3 dias. O difícil é você manter ele 2, 3 dias em casa. Mas que ele dura uns 2, 3 dias, ele dura. Aí é um outro desafio. Ai, que lindo que sai. Olha que lindo. Eu acho bonito ele meio desigual. Tá vendo que tem um lado maior que o outro? Eu acho bonito. Olha, Esse agora lado que eu já, maior, agora assim. que eu já manipulei, vou tirar a luva para poder ajudar aqui. Então, sai assim. Peraí que eu vou pôr os óculos, que eu não tô me conformando que essa casquinha tá uma graça. Olha isso daqui, Norberto. Então, esse é o efeito dele Do assar papel primeiro alumínio. coberto. Ele concentra o vapor, Quer ver? ele fica úmido. Depois Olha aqui esse ele... efeito. Tá vendo? Olha. Ah, isso. Era isso. Era isso que faltava. Era isso que Eu senti. faltava. Por isso que eu Na sua casa vai ficar cutuquei. igual. Vai ficar igualzinho. Quer cortar um pedaço? Vamos cortar? Vamos. Vamos cortar. Deixa eu ver aquela faquinha. Quero aquela faca. Pode ser essa aqui. Não, vamos com essa aqui. É bonita.
Nó. O crack. O crack. Esse crack mata, né? Mata. E o bom é que essa forminha aqui, ela é todinha desmontável. Então, assim, você vai tirando por partes ou você tira ele inteiro. Por acaso você sabe quanto custa, qual o custo para fazer um? Se Só de você material, fizer não dá só de material, você vai gastar em torno aí de uns R$15 Jura? Para fazer escarola e bacon? pra fazer com escarolinha e bacon. De Ah, 15 é a 20 ótimo. reais. Deixa eu pegar. Dá para vender para uns 40, 50 ou não? Dá pra vender. Para mais, né? Pra mais. Porque é uma coisa de presença. Lembra que é 1 quilo e Exatamente. 1 quilo e 300 de comida. Ótimo. Dia dos Pais, Dia das Mães, o pessoal vai se reunir e tal. Quero ver como... Ó na TV. Vamos ver ela. Isso, Norberto. Ah lá. Olha. Fofinho por dentro, crocante por fora. Ai, que delícia. Eita, parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Nos encontramos à mesa, Com certeza. tá bom? Tia, Leão, você e eu. Vamos. Acho que é isso, né? É, né? Isso. Até daqui a pouco. Até. Daqui a pouco teremos Maria Itália. Gente, estreia no programa. Muito obrigado. O Norberto. irmão do Júlio Cruz. Não é, gente. Não. O pessoal acredita. Eu sei. O pessoal acredita. Tudo bem, Serlina? Tudo. bem? A gente só se viu. Ué, A gente só se- Já fizemos até fofoca, mas tudo fora do ar. É verdade, é. Deu uma aula, hein? Eita, Espero que- Norberto. Parabéns, Olha, muito não. obrigado. Olha o pãozão. Estreou hoje. Como que chama? Tortano. Tortano. Que chama. Tortando. Vamos ver. Olha, essa coisa que tá maravilhosa. Essa coisa chama ela? Sardela. Sardela. ali. Nossa senhora, que delícia. Mas você que faz a sardela também? Jura? Dela é receita da mamãe. Ah, que graça. Como chama sua mãe? Isilda. A dona Isilda, tá ali, né? Ela, Oi, fala- Isilda. ela que me deu a dica. Ela falou, prova a sardela que tá uma maravilha. Ah, eu vou provar Eita. também. Quer servir um pouquinho depois, a sardela? Eu quero. Mas o pão, O pão não. pedaço de abobrinha. tortano. Ai. Ai lá, eu quase caí em cima de você Ó. pra pegar a sardela. É muito recheio. Ah, Depois que a gente vê fazer, a gente entende por que ele fica tão recheadão. Fica alto, né? Porque porque é um Ocupado. pão enrolado no outro. Verdade. Ó, eu comi com a mão, mas mas o no certo lugar é... de faca, mas eu vou comer Você tem, com a mão. ó, a gente tava... agora você comentou de comer com a mão. Normalmente, esse tortano de 3 quilos, né? Que o pessoal faz, o tradicional. Ai, que bom. Eles rasgam o pão com a mão. Ele fica na mesa, o pessoal vai passando, pega um pedaço, sai comendo, volta, pega um pedaço. E no miolo, o queijo fica derretido e a massa cozida. Olha, cai É, recheio. o tradicional é com calabresa, Com calabresa. né? Mas Você já esse tá conhecia, Leão? maravilhoso. Hã? Já conhecia? Conhecia. Eu não. Conhecia também? Também não. Calabresa. Achei que maravilhoso. Vou te falar. Bastante calabresa. É aquele pão da pizzaria que ele falou? O certo é comer como você quiser. Eu tô comendo com a mão porque é uma... Sabe aquela coisa de sustância que pede pra você sentir? É isso. Muita fartura. Muito saboroso, extremamente Boa, saboroso. nossa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço. Viva o chefe! Viva o chefe! Parabéns. Que está no Instagram como Norberto, Carone, Castro, Júnior. É Norberto, Carone, Castro, Júnior. Só que entre os nomes tem um underline. Underline. Norberto, Carone, Castro, Júnior. O Carone... garante Entrega. tudo, né? Garante, entrega. tudo. Você sabe que tem gente que fala que não aguenta mais comer pizza e tal? Olha que alternativa gostosa pro domingo. Não é, Serlina? Isso, uma tacinha de Sabe vinho. que sexta eu fui na pizzaria e antes pedi um torta. É torta. É torta no tortano. É. Ai, olha. Mas aí, depois você ainda come a pizza? Como? Olha, você viu, Pra Serlina? quem que eu perguntei? Certeza. Como é que você trabalha? Agora eu vou comer só um recheio que eu quero ver como ele fez. Você dá aula, você já falou. Eu dou aula. Eu trabalho numa padaria artesanal na Lapa. Que padaria artesanal na Lapa? Jardino. Fica ali em Vila Leopoldina. Só pães de fermentação natural. É perto de nós lá, É Serlina. perto da minha casa. É. Fermentação natural. Estamos abrindo agora uma pizzaria na Vila Zelina. A gente não para, né?
Tô vendo. pizzariazinha na Jazelina. 2 aulas particulares e as encomendas via WhatsApp. Encomendas. Falou Aliás, a o que eu estava palavra-chave. reparando é que ele faz a receita lindamente, mas explica muito bem, né? Como um professor mesmo. Ah, obrigado, Nil. A gente vê a didática, né? Encomendas é a palavra-chave. Pode encomendar as massas, pode encomendar a sardela, você faz também? Sardela, leitela, anteparo de abobrinha, pimentão, molho, massa, Os pães. os pães. Olha, que delícia, hein? Só trabalho com fermentação natural. Exceto, né, o tortano, que ele dá para ser feito com levain, com fermento natural, mas tradicionalmente ele é com fermento seco ou fresco. Como Mas você fez aqui. Isso, mas os demais pães todos com fermentação natural. Nossa, eu adoro. Nossa, Escarola, e tá uma a- delícia essa tá escarola mesmo. com o queijinho. Você quer falar, o recheio tá maravilhoso, né? E a escarola, a gente tava conversando, né? Varia do como a pessoa vai refogar. A pessoa gosta mais alho, quer colocar um pouquinho mais de cebola, quer pôr uma pimentinha, ela vai adaptando o gostinho. E nada te impede de comer o tortano também com um complemento, né? Com um antepasto, Então. com azeite. Mas aí você falou que na Itália eles fazem até... Se eu quiser igual você falou, 2, 3 quilos, igual é na Itália. Faz tudo maior, põe numa forma maior, o tempo é o mesmo. Os tempos são os mesmos. Tem que ir dando uma olhada, Ah. mas provavelmente já passa um pouquinho dos 50 minutos. No forno. No forno. Mas o tempo de descanso e tal. Então o descanso é o mesmo. Porque não é gostoso uma mesa com... Não é uma Tortanão. grande na Grandão. mesa? É gostoso. Pra turma. Chama, pra né, eu turma, acho. Ou mesmo que depois Até come à esse tarde, mesmo. né, Celina? De manhã, né, Berto? esse Não, e a mesmo, gente que é de- italiana gosta de dar um pedacinho pra levar. verdade, Esse de é. 1,3 kg, 1,3 kg, uma família de 4, 5 pessoas, Dá e sobra. Tem algumas coisas que grande parece que é melhor, né? Não é? É, Ai, Leão Lobo. Ai, verdade. meu Deus O do coração. céu. O coração. o estômago. Porque o estômago é bom ter grande, porque aí cabe mais coisa. eu tenho pequeno. O coração cabe em todos. Mas uma observação. Ele refogou essa escarola com pouquíssimo sal. Por conta do parmesão, Que do já é parmesão, salgadinho, né? que já é salgadinho, a mussarela. Pouquíssimo. Então, ela não se sobressai, assim. E aí a gente recomenda. Vai E fazer a a- receita, e a- experimenta que a- a mussarela primeiro, vê se ela é salgada. O parmesão que você comprou, experimenta, vê se ele é salgadinho. E aí você dosa como você vai temperar, como você vai... Até inclusive o sal da massa, que eu uso bem pouco. É. Eu acho que o segredinho da massa do torta não é a umidade, né? Porque se não for úmido, você não fica secão. É, Por isso que fica ele não seco, é né? pão, né? Porque o pão é mais seco, tende a ser mais seco. Não, ele é um pão, ele é um pão, ele é um pão recheado. Ele é um pão. Gravamos. Pão torta, né? Aqui já somos uma família. Com certeza. E convivemos muito, especialmente segunda e terça, que a gente gravou e tal. Chega na Nossa, quarta, a gente já está se ué, já comunicando tá- pela respiração. Ah, Obrigada por ter vindo, Obrigado viu? vocês pelo Verdade. convite. E bonitinho que você come, né, Celina? Ele comeu É gosto- todo o igual a negocinho gente. dele. Ah, eu como. Tá É. certo. Não, Não, porque porque às vezes tem- tem... Ah, perdão, Celina. Não, fala não, você. Não, por favor. Não, fala, tia. Não, por favor. Fala, Não, por tia. favor. Não, por favor. Por favor, por favor. Fala, tia, Eu ia não. falar a mesma coisa que eu, que às vezes tem chefe que vem que gosta de apreciar a gente comendo. Ah, eu como junto com vocês. Não, mas tem chefe que a gente presta atenção, que fica olhando se a gente tá comendo, se a gente não tá comendo. E não é uma crítica, não, é o jeito do chefe. É. Aí depois que relaxa, aí come. Aí vê o que a gente gostou e tal. Fez muito bem. Fez muito bem. O importante é se sentir à vontade, especialmente Muito. numa mesa tão bem servida. Obrigado. Obrigada a você. Daqui a pouco nos falamos. Obrigada a você. Obrigado. Volte outras vezes. E se o pessoal de casa pedir, você ensinaria a sardela? Sim. Tá. E você ficou de colocar no seu Instagram conversão. Vou colocar as conversões lá. Qual que é o Instagram? O Instagram? É seu Instagram. Norberto, _Carone, Ah. _Castro, _Júnior. Júnior. Ah, tá. Não, porque eu vou seguir, eu gostei. O que é favor. esse aqui? Esse aqui Então, é um pimentão. É uma Bonito, né? Lindo. Parece uma compota. e esse é a uma- abobrinha, né? Olha que delícia. Olha, tá lindo. chama pepperoni arrostite. É uma conserva de pimentão. Nunca vi. É o quê? É tipo uma compota de pimentão. Nossa, que cheiroso. Bom, né? Parece de Nossa, pimenta, que cheiroso isso. Eu fecho a boca pra não ficar falando em cima e tal. Nossa, vai, come, Vai tia, lá, come. Passa vou vontade comer. não, tó. E eu vou comer a sardela da Zirda, da Zirda, que eu adorei também. Até breve. Muito Vocês obrigado. mais breve Até ainda. já, Celia. Vamos Parabéns, continuar. Daqui a pouco tem Silvio Rezende. Ele vai deixar mais uma menina transformada e bela.